E o momento é hoje. Você pode mudar o legado quando toma a decisão de querer se colocar num lugar de servir mais do que receber. Estamos aqui mais uma vez, né, nesse novo episódio, numa nova gravação. Hoje o tema, eu vejo que é um tema muito importante, que assola várias famílias, né, uma preocupação constante na terceira idade, nos idosos, e por ser um tema complexo e delicado, eu estou aqui com um grande amigo e especialista no assunto, Ronaldo Patriota. Que honra recebê-lo aqui, muito obrigado pela presença, meu caro. A honra é minha, né? Eu sou muito agradecido, Tiago, pela oportunidade de a gente bater esse papo, que com certeza vai ensinar alguém, vai dar luz, vai dar pista de que esse tema não pode ser deixado de lado. As pessoas, é muito comum ter dificuldade de tratar esse assunto, não é? E isso se agrava. Então, você promover esse bate-papo aqui sobre esse tema e me chamar, que eu fico muito orgulhoso de estar contribuindo nesse projeto seu, de ajudar as pessoas que estão sofrendo, né, com essa questão da dependência química. Eu vou pegar o gancho da sua fala. Por que elas têm dificuldade de tratar desse assunto? Vamos falar um pouco do tema do seu livro? Abre jogo e já fala aí qual é o tema e por que ela tem dificuldade. Porque, deixa eu dizer, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, hoje, mais de 28 milhões de pessoas têm um familiar na dependência química. Dependência química objeto hoje do assunto e como isso pode atrapalhar o planejamento sucessório e a relação familiar. Olha só, é sobre isso. É isso. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas acham que só acontece na casa dos outros e, de repente, quando acontece na casa dele, pode ser um filho, mas pode ser o pai, pode ser a mãe, um irmão, e a família tenta abafar, a operação abafa. Né? As pessoas não estão preparadas para tratar dessa coisa, e que, de uma certa forma, existe no Brasil uma cultura de que tudo é normal. Né? Você vai hoje ver a quantidade, só vê agora na época do carnaval, a insensatez que tem de gente de abuso de todo tipo de droga, do álcool, de todo tipo de droga, e as consequências disso, e tudo normal, né? Fica numa boa. E normalmente as pessoas são surpreendidas, né? Tem muita família, pai aí, que não sabe, né? Acha que é uma bebidinha só ali e tudo mais, e não sabe o que está por trás da gravidade. Só descobre quando a pessoa, muitas vezes, está ali no fundo do poço, né? No fundo do poço. Olha, Tiago, deixa eu dizer, o que acontece desse estigma, meio estigmatizado, é porque quando acontece na sua casa, a pessoa sente, os pais, principalmente os pais, né? Sente culpa e vergonha. Então, ele vive o mesmo processo do luto, ele tenta negar. Acho que aquilo ali vai passar. Verdade. E aí vai passando 1 ano, 2, 3, a coisa não vai se agravando, e quando ele vai tomar posição, a coisa já está numa situação, num estado bem avançado. Em torno de 3 a 4 anos, a coisa já tomou um tamanho que fica difícil. E a pessoa não sabe pedir ajuda a quem? Primeira coisa que tem que saber é o seguinte: se está acontecendo isso na vida de uma pessoa, tem que tomar consciência que isso é uma coisa que está acontecendo sempre no mundo todo, e que ninguém precisa sentir culpa, e muito menos com vergonha. Tem que procurar ajuda. É a vergonha. Eu vejo que a vergonha atrapalha mais, que é o medo do julgamento do outro. Falar, lá o filho está com problema, né? Fica com medo da fofoca. Sendo que é uma coisa que hoje em dia está muito comum, né? E acaba que você omitir e esconder, inclusive, de outras pessoas, acaba atrapalhando o tratamento. Exatamente. E é assim, normalmente as pessoas acham que a vergonha, porque ele, no fundo, também já criticou os outros, já falou. Né? Assim, que eu acho assim, que hoje foi banalizada a questão da droga de um jeito, porque não é, quando o cara pensa em droga, hoje pensa nessa questão do crack, da maconha, do álcool, mas tem muita gente dependente de Lexotan, de pantoprazol, de Viagra, tem cara novo dependente de Viagra, tem de ansiolítico, de depressivo, quer dizer, eu estou com um grupo de colegas e amigos meus, na faixa de 60 anos, 50 anos, que estão dependendo de depressivo, o cara toma remédio de depressão já há 4, 5 anos, quer dizer, a medicação que podia ser utilizada no momento de pico para poder resolver, mas aqui já passou normal. Os caras estão depressivos dele, então ele não acha que precisa sair daquilo ali e se acostuma.
Né? Isso eu me lembro muito da citação de um texto bíblico que diz assim, do espinho na carne. As pessoas falam muito de espinho na carne, né? Essa questão de Paulo. É que o espinho, ele maltrata, mas não mata. E as pessoas vão se acostumando com o espinho, tem um espinhozinho e tal. E nessa questão da dependência química, o que mais acontece é o seguinte, ele vem em decorrência de um conjunto de fatores, ninguém fica dependente de uma droga, não fica dependente de um dia para o outro, foram muitos anos, e também não tem solução imediata. Uma coisa que foi construída ao longo de muitos anos não vai ser com uma medicação no aqui e agora. E a gente está vivendo essa cultura hoje, que é a cultura do aqui e agora, está todo mundo ligado no tudo que é aqui e agora, né? Controle remoto para tudo. Mediatismo, né? Assim? E isso não funciona. Então, o que é que eu tenho que saber? Na hora que chegou a sua oportunidade de lidar com isso, viver essa experiência, entender que tem saída, tem ajuda e que tem muitos mitos que precisam ser derrubados. Muitos mitos. Deixa eu lhe perguntar nesse assunto. A gente falando da terceira idade, qual é o vício maior hoje do idoso que você vê? Você comentou sobre remédios, medicação. Mas como é que você tem visto a terceira idade encarar, não perceber que tem dependência química também? Porque muitas vezes eles estão preocupados com o filho ali que está usando drogas, como você falou. Mas como é que você tem visto os idosos, a dependência química deles? Eu fui vítima dessa. Por exemplo, eu fiquei viúvo em 2009, meus 4 filhos, para você ter ideia, eu sepultei a minha esposa no dia 9 de janeiro de 2009. 9 de janeiro de 2009, já faz 16 anos quase, né? No outro dia, meu filho mais velho foi para Brasília, que mora em Brasília. O segundo já estava casado, foi para a casa dele. E os 2 de São Paulo, que estavam estudando em São Paulo, foram também. Então, eu fiquei só. E vivi essa experiência da solidão, de ficar só, aquele negócio todo. E vem as dificuldades de tristeza e depressão. E um amigo meu, por acaso médico, disse, pai, por que você não toma uma taça de vinho? Um vinhozinho é bom. E eu comecei a tomar uma taça de vinho toda noite, eu morando sozinho, eu moro num condomínio só. Para relaxar? Para relaxar, eu gosto de ouvir música, show, um vinhozinho, e foi muito bom. Só que eu... Gostou de relaxar? Eu estava tomando uma garrafinha por dia. Então, todos os dias, não ficou numa taça. De repente, estava tomando 2, 3, e todo dia tomava uma taça, uma garrafa de vinho. E o que acontece? O álcool, você tomou, você vai dormir, eu durmo ligeiro. Mas se acorda no meio da madrugada e não dorme mais. O álcool é depressor do sistema central. Então eu que estou vendo isso, tem muitos colegas nossos, são pessoas nessa idade que, vamos supor, 50, 60 anos, que os filhos já se formaram, saíram de casa, né? Alguns, né, não têm o hábito, ainda descobriu um outro sentido para a vida, e entrou nessa de beber socialmente. E aí, se você vai falar com ele, não, ele só bebe socialmente. Bebe vinho. Todo dia bebe socialmente. Socialmente. Esse é o problema. E isso é muito sério porque a gente vê, só para fazer uma reflexão, Tiago, se você andar aqui no Brasil, assim, principalmente no Nordeste, é muito comum, o que você mais vê, sabe o que é? Farmácia e bar. Parece que são sócios, eles... Aquele barzinho da esquina, com sinuca, com dominó, carteado. Então, o cara abre uma farmácia, manda o cara abrir um barzinho ali perto ali, porque aquela turma do barzinho vem para cá depois, vai para lá para o bar, aí vem gastrite, refluxo, depressão, o cara sai de coisas, né? Porque aí ainda botaram assim uma história que você vai hoje ver em aniversário de criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que só tem é bebida, é festa de adulto. Eu tive 4 filhos, criei meus filhos, eu não me lembro de uma festa de aniversário de um filho meu, de 4, 5 anos, 6 anos, com bebida. Era um bolinho, um refrigerantezinho, os coleguinhas paravam por ali. Hoje, não são poucas as festas que eu vou, de sobrinho, né, e amigos e tal, que mais tem é bebida. Então, a criança se cria num ambiente de que bebida é normal. Então, ver o pai bebendo, a mãe bebendo, todo mundo bebendo, e ele está achando que está normal. Então, é o exemplo, não adianta. Por bem ou mal, a gente dá o exemplo. E eu vivi essa experiência porque quando eu descobri que tinha um filho meu que estava abusando na droga, eu fui falar grosso com ele. Ele disse, como é que você pode falar grosso para mim, pai? Você passava o domingo bebendo, bêbado. Casa de praia, bebia todo dia. E eu achava que não era, quer dizer... Então, tem muito... É muito comum, eu tenho acompanhado... É uma hipocrisia, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu estou aqui falando para você não largar, mas eu faço aqui. E filho usa isso, né? Olha, não são poucos, eu ajudo lá em Maceió, uma comunidade que é organizada pela Igreja Católica e uma clínica de internação involuntária, onde estão os filhos dos... E a dor
tanto do cara que está na família de baixa renda, na parcela da sociedade mais fragilizada, como da abastado, a dor é a mesma. A dor é a mesma. E a gente fica vendo o seguinte, e a dificuldade maior que eu vejo nas pessoas que eu começo a conversar, o cara tem dificuldade de deixar de beber. Eu tenho um colega meu que o filho já teve 2 overdoses, quase morre, e ele diz, não, eu não abro mão, ele bebe o uísque dele todo dia. Ele acha que o uísque dele ele pode beber todo dia. E o filho não pode fumar uma maconhazinha dele. Como é que pode? Vira uma competição, né? O sujo falando mal lavado e fica isso. É perigoso. A questão que... Na Bíblia, em João 13, fala, né? A gente tem que dar o exemplo. Jesus deu o exemplo, lavando os pés, e a gente tem que fazer isso sempre, né? Dos discípulos. Então, o exemplo, a maior parte que eu vejo, não é só de liderança, onde quer que seja, mas se a gente permeia, já é uma próxima pergunta que eu vou preparando sobre legado. Legado tem a ver com o que a gente planta na pessoa, e a gente vai plantar coisas boas e ruins. Se você quer ajudar alguém, você tem que ser exemplo dessa renúncia. Como é que me fala um pouco que é sobre isso, sobre a codependência, como é que é o papel, porque a pessoa adoece, quem tem um problema, acaba que os pais acabam vivendo a mesma não sei se você considera a dependência química como uma doença ou é um estado atual, como é que você enxerga isso? O que eu aprendi agora nessa minha experiência é assim, normalmente esse termo não é bem colocado, assim, dizer que o cara é dependente químico, o cara está dependente químico. Você pode ver que normalmente as pessoas começam com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Tem casos absurdos de 9, 10 anos. Tem casos de pais que dá bebida a menino com 4, 5 anos. Dá uma cervejinha para o menino beber. Bota a chupetinha na cerveja e dá para o menino beber. Mas, normalmente, a dependência da droga, ela começa a partir de 13, 14 anos. E é exatamente no momento que a criança sai de casa Veja como é o sistema. O ser humano, quando chega aqui nesse mundo, meu Deus, ele vive vários sistemas. O primeiro sistema é o ventre da mãe. Uhum. Então, o mundo é ele com a mãe, e mais ninguém. Não tem nem o pai aparece depois. Depois de que o bebê nasce, ele vai viver já a família, o pai, a mãe e o irmão, se tiver. Ali vai dar uma conexão. Depois ele vai para a escola. Mas depois dessa fase de 2, 3, vai para o mundo. E o mundo está lá oferecendo todo tipo de coisa boas e ruim. A questão é a seguinte, se a pessoa tiver vivido a fase do ventre da mãe, os primeiros anos e os primeiros 6 anos, ele vai ter uma forma de encarar as coisas do mundo de uma forma segura, confiante. Então, o que tu observa? Normalmente, as pessoas que estão na dependência química, que dependem disso, vem fruto de uma função, de uma família chamada disfuncional. Alguma coisa a família não funcionou. E aqui não cabe botar culpa, né? Todos nós demos o que podia dar. Então, a questão não é culpar, não é ser culpado, mas é entender o seguinte, e é muito triste o que eu tenho presenciado e conversado e confirmado, é que aquela pessoa que está na dependência química, ela é fruto de uma condição até um pouco, vamos supor, muito dura, porque ele passa a ser a ovelha negra da família. O rejeitado. O rejeitado, abandonado, né, assim, incompreendido. Então, parece aí, se coloca sempre assim, é que está todo mundo certinho, sou ele que não está. Então, não são poucas pessoas que vêm me procurar, tanto mães, pais, principalmente os pais, e não entendem porque deu tudo ao filho e ele não está entendendo porque é que está acontecendo. Talvez eu dei tudo ao filho, que é parte do problema que levou lá. Então, eu queria dizer o seguinte, para você que está vivendo essa experiência na sua família, um filho, uma filha, ou o marido, a mulher, tem que saber o seguinte, que ninguém é dependente químico, ele está dependendo de uma química, né? Então, por exemplo, eu atualmente estou dependente químico do remédio de pressão alta. Eu não nasci tomando remédio para pressão alta, cara. Agora, na hora que eu deixei de fazer exercício, de caminhar, de não ter cuidado com a alimentação, passei a depender do meu remédio de depressão, não é assim? Sim. Então, assim, e como é que eu resolvo? Se eu me alimentar e fazer exercício, isso acaba. Mas a gente prefere ficar no comodismo, né, tomar uma medicaçãozinha e acabar. Então, o que acontece para você que está com esse problema na sua família? Ninguém é dependente químico. Isso é uma coisa que precisa ser repensada. O cara está na dependência química. E é muito comum o cara falar assim, eu já faço 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 que no uso da droga, mas eu tenho consciência que sou um portador de dependência química em recuperação. Isso aí está equivocado. Você está afirmando para a sua essência, para o seu interior, que você é.
É a negação. É a negação. Então, ninguém é dependente. Você está, e se está, amanhã pode não estar. E tem saída. Agora, qual é o caminho? Procurar ajuda, procurar saber onde a pessoa certa, que não é fácil. É normal as pessoas, no início do processo, negar, achar que isso aí é coisa da juventude, vai passar, e a coisa está se agravando. E o problema é muito outro. Eu gosto de dizer assim, as pessoas têm essa associação, já existiu um pensamento, né, da Grécia Antiga, mente sã, corpo sã. Sim, sem dúvida. O cara acha que se a mente está sadia, o corpo está sadio. Como se o homem fosse bidimensional. O ser humano é tridimensional. Nós somos corpo, alma e espírito. E o ser humano, quando está na dependência química, com certeza ele precisa trabalhar nessas 3 dimensões. Então, assim, quando o cara está no pico da dependência química que vai ser internado, ele tem que ir para um ambiente para isolar, ele tirar do mundo. Você falou de negação, para tirar do mundo. Sim. Você falou que a pessoa nega, ele não tem... enquanto ele se coloca no estado de vítima, eu falo porque na minha... Próximo a gente sempre tem alguém, né? Então, eu acho que todo lar, se não tem dentro... Já ouviu falar quem tem, né? A dependência química está em todo lugar. Então, assim, eu vejo que ele nega, né? Ali aquela questão, muitas vezes da doença, ou ele se põe naquele estado para conseguir manipular pai e mãe, né? Ainda mais quando é idoso, que já está mais... Né? Enfim. Mas o que eu quero dizer, muitas vezes, e aí eu gostaria de trazer o assunto agora, o foco não para o dependente químico. A gente sabe que ele usa droga, está doente, ele tem que assumir. O primeiro passo é aceitar e falar, eu preciso de ajuda. E pedir ajuda. Muitas vezes a gente quer impor ajuda e ele não quer, não adianta. Nem assim conselho, não vai. Não quer nem conselho. Nem conselho. Mas mais do que isso. Agora, voltando o foco não só para o pai, para a terceira idade. Muitas vezes os pais negam também que eles são parte do problema. O que eu vi próximo de mim, eu gostaria que você comentasse, que você tem um livro aqui, que a gente vai falar um pouco mais, você vai me explicar lá a sua experiência que você teve ao se internar numa química e ver lá o trabalho mais duro, mas o que eu queria, que para mim é uma das coisas mais importantes, é parar de apontar o dedo para o dependente químico e apontar o dedo eu como irmão, ou eu como pai, o que eu estou fazendo para ajudá-lo, ou estou sendo parte do problema e não estou vendo. Porque muitas vezes as pessoas se negam a fazer terapia. Quer que o filho, lá o dependente químico, faça, e ele não, ele está tudo certo, ele não cometeu erro ali, no traumas de infância, ele não consegue enxergar isso. Comenta um pouco sobre isso, com a codependência química. Como é que você acha, se você virar aqui para quem está lá em casa, pai, você que tem um filho, né, dependente químico, o que você gostaria de dizer para esse público? Eu gosto de dizer para você, falando para ele, pai ou mãe, né, que tem dependência química, um filho que está na dependência química, tem que saber que tem saída, ele está, ele não é. Agora, faz parte de um conjunto da família que, de uma forma ou outra, se não estava, levou todo mundo a adoecer. Eu tenho exemplo de gente que acha que não, é só o cara que está na dependência. Ele precisa ser tratado, o conjunto precisa ser tratado. E sabe que tem gente... Eu tenho um caso de uma mulher aqui no interior de São Paulo, que eu já ajudei, o filho dela hoje está livre, mas ela teve dificuldade. Ficou difícil para ela até quando o filho ficava bom. Porque ela mantinha, está vendo como eu sou, seu pai correu, me abandonou, mas eu estou aqui, conta comigo. E na hora que... Então, ela que pagou... Quer dizer, se aquele filho ficar curado, ferrou ela. E agora? Esse é um problema. Cadê aquele que protegia, que cuidava, agora independente? O mundo vê como eu sou sofredor, descobrindo dignidade no sofrimento. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, tem gente que precisa desse discursinho aqui que não está muito claro para a pessoa que ele está jogando o jogo, o meu... Tem muito pai e mãe, assim, eu vejo um pouco mais, que tem um vício pelo sofrimento, pela vítima, ela se colocar vítima. De vítima. Como mãe, né? Você me trouxe uma reflexão aqui que eu não tinha parado para pensar. Às vezes ela está tão obcecada assim, de aquela... para ter o que falar com as amigas, seja lá o que for, meu filho está lá de novo, coitada, ela é tão acostumada a se vitimizar e ser sofrida, que acaba que fica nisso. Não se trata. E o problema, ela tem que... Né, quando ela se tratar, o cara fica bom. Olha só. É isso. Então, o que a gente vê mais assim, nesse se universo... Se tratar, ajuda a curar o filho. Curar. Então, o mundo todo, o Brasil tem como ajudar. Então, a família tem que buscar ajuda. Na hora que o filho
está nessa dificuldade, ele quer sair. Agora, a própria sociedade já carimba, diz que ele não tem mais jeito, ele tem jeito. Quer dizer, o mundo todo está cheio de exemplos de milhares de pessoas que foram no fundo do poço e saíram. Com certeza. Né? Eu tenho um exemplo, tenho um testemunho, tenho um vídeo de pessoas que estavam no crack, que estavam ferrado e já faz 4, 5 anos estão trabalhando. Estão vivendo normal. Então, não existe essa coisa de dizer que não acredite, porque tem muita coisa para ser dita. Por exemplo, essa questão, teve pessoas lá na comunidade que eu ajudo lá, que é mais de acolhimento, né? Mas a situação, assim, o cara correu porque não aguentava mais aquele negócio só por hoje. Ah, tá. Os 12 passos ali. O cara só por hoje, não é nem dos 12 passos. É que o cara tem que repetir uma oração do só por hoje, só por hoje. Tá. O só por hoje, quer dizer, amanhã eu vou me ferrar. Não tem que dizer. O Renato Russo escreveu um livro sobre isso, muito interessante. Não é só por hoje, não, é por hoje e para sempre. Quando você está dizendo só por hoje, está afirmando que amanhã você está vulnerável de novo. Entendi. Então, foram várias pessoas que me chamando de professor, doutor, isso aí. Eu não fico mais aqui, que eu não suporto mais essa oração do só por hoje. Ele se apavora quando ouve esse negócio só por hoje. Quer dizer, amanhã eu vou estar ferrado de novo. Então, tem muita coisa. Então, assim, se você quer ajudar seu familiar, que pode ser o filho, mas pode ser o marido, pode ser a mulher. Eu tenho um exemplo de gente que a dificuldade é o marido. Sim. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que é o pai e a mãe que estão na droga. Ele, inclusive, ele ia casar, não suspendeu, acabou o noivado, porque ele não pode abandonar o pai e a mãe, os dois na droga. Sim. Né? O pai é alcoólatra e a mãe não outro tipo de droga. Então, a gente fica vendo assim, não é só a pessoa achar que a solução é por estar no outro, porque é muito bom. E a pior condição de vítima, sabe qual é a condição de vítima? É você não assumir a responsabilidade. Pronto, cada um é parte do problema ali. Então, Eu assim, fui um pai que errei, eu fui uma mãe que bom. errou, eu sou um irmão que criticou demais por raiva, porque o irmão também às vezes extrapola, né? Em vez de motivar, a gente coloca ele naquele estado de se sentir mais culpado e mais rejeitado. Então, aplicando o princípio, a gente tem que ter muito cuidado e sabedoria na nossa fala. Já com qualquer ser humano são, a gente já tem que ter esse cuidado, né? A língua, a gente tem que policiar o que fala, e principalmente para quem é doente. E eu queria também abordar um assunto, porque, como eu sou advogado e trabalho com planejamento sucessório, eu vejo que uma preocupação que impede, às vezes, até a distribuição de herança e o planejamento, tendo um filho assim, é exatamente o estado que ele se encontra. Ele, muitas vezes, eu já vi casos de clientes que eles não quiseram distribuir, fazer um planejamento, uma doação em vida. Por quê? Para os outros irmãos, né? Porque um estava doente. Ele ia ficar com mais raiva, tudo. Se colocar o dinheiro, se der dinheiro para um dependente químico, já era, entendeu? Imagine se eu faleço. Então, você que tem um filho dependente químico, você tem que realmente buscar um planejamento sucessório, porque se acontecer alguma coisa, você vai acabar matando ele. Se ele receber imagina, um dependente químico que não está trabalhando, que está no estado atual. Acontece o evento óbito do pai. Ele recebe uma herança, de um dia para o outro, ele passa a ter, sei lá, um apartamento que ele vende e tem R$1 milhão, supondo. Para onde acha que vai esse dinheiro se ele estiver no estado de doença? Olha só. É difícil. Olha, eu tive uma experiência de uma pessoa aqui em São Paulo, já faz uns 15 anos. Era filha única, e o pai trabalhava muito, bebia muito, e o pai de repente morreu, infarto, deixou para ela e para a mãe, foi alguma coisa como $10 milhões. Ixi. Então, 5 milhões para cada um. Ela estava com 20 e poucos anos, $5 milhões, precisava fazer mais alguma coisa na vida? Não. E ela contou para mim uma coisa engraçada. Ela não sabe como, em poucos tempos ela acabou com o dinheiro dela, foi para zero. Como é que a pessoa consegue botar no lixo tanto dinheiro? E a razão dela, assim, aí começou, aí bebia muito, entrou na droga, qualquer coisa. Ela tinha muita raiva do pai. O pai trabalhava muito, não dava atenção a ela, então ela achou que o pai tinha amor pelo dinheiro e pelo trabalho. O pai se matou trabalhando, achando que quando morria ia deixar... Sucessão ali, cuidar bem, né? Não é assim? Uhum. E aí ela só veio entender quando ela quebrou, foi fazer terapia e descobriu que ela tinha raiva do dinheiro. E você não fica com o que você não gosta. Você não leva para casa o que você não gosta. Sim. Então, tem muita gente que tem raiva do dinheiro
É verdade, você falou num ponto, às vezes nem é dependência química, eu mesmo, se o problema você ter isso, se você não estiver preparado, igual quem ganha na Mega Sena e A maior parte... é uma crença, mas no dependente químico, o problema é levar à morte. Uma coisa é você perder o dinheiro ali, uma coisa é ele ter dinheiro para comprar droga, que pode levar ele para um caminho pior para ele poder sair. Não é só o perder o dinheiro, é para onde vai o dinheiro. Uma coisa é você perder no negócio, mas o dependente químico vai levar, a chance dele aumentar o vício é maior. Então, por isso é que tem que pôr algumas condições, né? Eu vejo o planejamento acessório, a gente colocou algumas condições dele se tratar antes para receber. Então, na sucessão, a gente tem vários mecanismos, várias ferramentas no ordenamento jurídico que possa possibilitar, ajudar a herança ser um incentivo para ele poder se tratar. E não para ele cair mais, muitas vezes, entendeu? Se ele recebe, ele vai cair. Então, o Ronaldo, tá aqui seu livro, a gente está chegando a uma parte, infelizmente, desse capítulo. Tem muito assunto a falar mais. Numa outra oportunidade a gente vai abordar mais. Mas aqui o seu livro, vou até mostrar aqui, para vocês aí, ó, que estão nos assistindo, ó, A Dependência Química tem cura, né? Ele fala que os 5 passos, o Ronaldo se voluntariou, ficou internado. Quanto tempo você ficou lá? Você fez uma pesquisa de campo, né? Vamos colocar assim. Uns 3 anos, a turma lá acompanhando, pegando depoimento e tudo. E engraçado, né? Dessa época, qual o maior aprendizado que você teve lá? Foi os terapeutas? Como é que foi lidar? Qual que você viu dentro de uma clínica? Aborda só um pouquinho para a gente concluir o assunto clínica. Clínica, sabe o que é? É assim, são pessoas que foram muito feridas, muito machucadas. É muito sofrimento, e eles querem ajuda, não sabem como. E é cruel, porque tanto é que chegou ao ponto de alguns deles chegar ao suicídio. Pois é. Né? Então, o que acontece? O portador da dependência química, ele é uma pessoa que foi muito machucado, muito ferido, e a cura é a seguinte: se você quer ajudar uma pessoa que está ferida, você tem que curar a sua ferida. Perfeito. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E nós todos somos uns culpados que não temos culpas. Por exemplo, eu fiz muita coisa ao longo da minha vida que a vida me fez agir daquele jeito que hoje eu não faria mais. E afeta diretamente o filho. Afetei diretamente os filhos. Então, esse é o desafio. A pessoa saber que a melhor forma de você ajudar quem está ferido é se curando. Se curando. Se curando e tirar esse da condição de acusar o outro tem que saber. Porque é muito comum, se junta todo mundo para dar conselho, dar palpite, e o cara não quer nada disso, não. Ele foi atingido na sua essência do ser humano. Porque, assim, eu me lembro de um caso lá, de uma pessoa que estava sofrendo muito, queria ficar bom. Sim. E ele dizia assim, é o seguinte, que a mãe, o pai e os irmãos se juntou todinho, como tudo tivesse sadio, contra ele. Aí. Então, ele virou a ovelha negra da família. Por que é a ovelha negra da família? Né? Então, a questão é a seguinte: tem que ser tratado todo o conjunto. A família tem que ser tratada e demonstrar, por exemplo, para aquela ente querida que está nos tratando. Então, assim, e a clínica, para trazer aqui o lado da clínica e da terapia, como é que você vê as clínicas hoje? Elas estão... tem algum tópico, já que você participou, ficou lá, percebeu? Eu queria que você falasse assim... Elas têm ajudado ou muitas vezes atrapalham? Qual é o papel de um terapeuta nesse processo? Como é que você vê essa parte médica? Tem boas clínicas no Brasil, e também tem umas que não são tão boas, né? Não estão entendidas, mas a clínica que tem bem estruturada, ela vai trabalhar as 3 dimensões do ser humano. Então, por exemplo, o cara quando chega lá, porque está numa condição já do limite, tem que ser internado, a medicina vai entrar para recompor a química, porque perfeito, tem a parte da ciência ali. O psicólogo, ele vai trabalhar a parte comportamental, porque afetou a relação dele com a família, com a sociedade, com ele mesmo, ele vai ter que se relacionar. Perfeito. Ele tinha uma condição, então vai ter que se ajustar, e o psicólogo vai ajudar nisso. Mas a cura verdadeiramente é espiritual. Perfeito. Né? Eu gosto da citação da Carta de São Paulo a Hebreus 4:12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada da aguda dos gumes, e ela vai fundo até o limite da alma e do espírito, das juntas e medulas. Está apta para discernir os pensamentos das intenções do coração. Se você perguntar, a maior parte das pessoas aí, sem desmerecer o trabalho deles, não sabe o que é o limite da alma e do espírito. Perfeito.
Então a cura vem do alto, a maior parte. Do alto. Vem Porque trabalhando a aqui. manifestação começa, a desconexão começou em cima. Sem dúvida. Porque você, quando se conecta com o eu superior, com a sua essência, vai bagunçar aqui na horizontal. A cruz dá bem esse significado. Você tem a ligação vertical com o Supremo. Perfeito. Eu posso falar que a maior parte dos meus vícios, quem curou foi Deus. Deus me tirou de um ambiente nosso, mergulhado nesses vícios. Né? Isso. Foi Deus, a fé. Então, eu tenho a convicção de que para curar, seja o que for, qualquer dor interna, para mim é uma matemática, 2 mais 2 são 4. Deus tem que fazer parte dessa equação. Não querendo... É um conjunto com as demais, né? Com as demais. Mas Deus é o pilar necessário. E tem clínicas que às vezes não tem isso. Isso. E deveria ter. Devia ter. Deveria ter. Numa parte dos passos, essa parte espiritual complementa toda a parte, né, da alma ali, né, que deve ser tratada, e do corpo. Então, as clínicas deveriam, né, creio eu, buscar. Tem. As que não têm, buscar colocar tratar, levar para ele a parte espiritual, levar para o dependente. E que é bom só destacar, e é só isso, por exemplo, quem mais tira as pessoas da depressão no mundo são os 12 passos. Os 12 passos. Os 12 passos é um processo espiritual. Você tem nos 12 passos a relação que você trabalha com o eu superior, com a sua essência, depois o que você trabalha com os seus, né, a sua comunidade, onde você lida com as pessoas, os seres humanos, e depois com você mesmo. Sim. Né? E cria uma rotina. Eu acho que o que faz a pessoa abstrair é seguir exatamente um degrau por vez, subir um... Tá aí, 12 passos. Você não pode querer pular para o 12º sem dar o primeiro passo, o segundo e tudo mais. Então, os 12 passos é fantástico. O que é que a gente faz? Por exemplo, lá quando eu faço meus trabalhos nesse método que eu coloquei aí, de 5 passos, assim, o primeiro passo, eu uso os 12 passos do AA. Certo. São os 12 passos para trabalhar aquilo que assim, vai trabalhar a consciência da pessoa, saber onde é que está. Como é que ele está no tempo e no espaço, relacionando com o Criador, com as suas pessoas que estão no seu convívio e com você mesmo. Isso então, vai dar consciência. Um dos 5 seus são 5 passos. Um dos seus primeiro passo é os 12 passos. 12 passos. Ah, tá. Ele vai entender onde é que está, como é que está se relacionando com o mundo, ele vai ter consciência. Porque quando você toma consciência onde você está, no tempo e no espaço, vai vir a necessidade de você se tornar responsável. Sim. E a responsabilidade vai exigir atitude. Essa é a grande sacada. Então, os 12 passos, a gente trabalha muito forte. E eu gosto de, quando eu uso lá os 12 passos, cada passo eu uso os ensinamentos bíblicos, histórias bíblicas, as parábolas, os milagres de Jesus. Porque ele vai fazer você tomar consciência de que aquilo que eu falei, a palavra de Deus, vai fazer você buscar essa conexão mais profunda da natureza humana. Então, nesse seu livro, você colocou tudo aqui. Tudo aí. Às vezes falta uma no livro aqui, tá? Tem aí. Então, isso aqui pode ser um manual para as clínicas aí, para os menos seguirem, né? Tem os 12 passos aqui já. Então, assim, ele descobriu, o cara tomou consciência de como é que está a relação dele com o Criador, com ele mesmo, com as pessoas em torno dele. Ponto. Tomou consciência. Ele tem que fazer alguma coisa. Já é um primeiro passo. Agora, o que mais afeta as pessoas que estão na dependência química, sabe o que é? Perdeu a capacidade de sonhar. Ele foi tão aferrado que ele está olhando para trás, ele está preso no passado, da dor, da ferida, da incompreensão, de tudo que ele sofreu. Sim. Tá? Então, a questão é a seguinte, na hora que ele tomar consciência que a vida está na mão dele, porque assim, o passado está na mente da gente, tudo memorizado, mas o futuro está na nossa mão, na capacidade de a gente ver. E a palavra de Deus vai ajudar ele a tomar consciência de que ele diz assim, eu vivo pelo que eu... Não é pela vista, é pelo que ele vê. Porque vê com o coração, Sim. A vista com os olhos. E o que mais atrapalha é a vista. E mais do que isso, o que eu vejo, é ele se perdoar. Se perdoar. O perdão, eu acho que familiar, de pai para filho, de filho com pai, porque sempre há trocas de acusação, creio eu. O perdão, para mim, é um dos princípios mais fortes para curar qualquer ferida, Pronto, seja qualquer ferida. Então, eu acho que, talvez, para concluir, o auto-perdão e o perdão entre as pessoas, entre os familiares, é a chave para tirar ele desse lugar. Talvez uma das principais, não é? Eu acho assim, passa pelo perdão. Aí é onde o cara mostra onde é o plano espiritual. Na hora que você... Quando Deus diz assim, perdoa 70 vezes 7. Boa, pro Pedro. Não é assim? É para perdoar. 7. O outro acabou. E perdão não é sentimento, é decisão. Se o outro pedir. Eu não espero que ninguém peça perdoa. Agora, a maior dificuldade é você perdoar a si próprio. Eu sofri muito com isso.
porque a gente, em algum momento, a gente começa... Eu fiquei viúvo há 16 anos atrás e sofri muito essa questão de que eu me tornei... trabalhava muito, corria muito e achava que não deu tempo mesmo. A minha mulher reclamando, meu filho reclamando, da minha ausência, então eu me afastei, não cumpri bem. Daí, de repente, eu vi o negócio desmoronar, minha mulher adoeceu, eu faleceu, foi o que eu fiz com a minha vida. Né? A gente não vê ainda, aí vem remorso, aí deu vontade de morrer, por isso que eu pedi para morrer. A partir de que meus filhos formaram, casaram, eu pedi a Deus para morrer. Pedi e numa boa. E outra coisa, você sabe, eu vivia 2 paraísos, o paraíso de São Paulo, aqui, ali perto da Avenida Paulista, e o paraíso do Marcelo, o paraíso das Águas. Mesmo assim, ninguém nunca viu eu murmurando, mas eu pedi para morrer, queria morrer. Porque a gente não suporta a dor de não se perdoar. Então, o que acontece? Eu vivi essa experiência e gosto de dizer assim, é mais fácil perdoar os outros que se perdoar. Só que, às vezes, você não está confortável de não conseguir se perdoar e fica querendo machucar os outros. Então, o caminho é esse. A cor interior. A cor interior. E a dependência química está muito ligada, uma coisa que eu bato muito, a pessoa fala muito dos 10 mandamentos. Aí você que é do direito. Deixa eu dizer aqui para você. O meu amigo Tiago é do direito. Olha, é lei, né? Os 10 mandamentos é lei. Por exemplo, Jesus, na seu ministério, ele não tratou de valor moral nenhuma. Você não vê Jesus dizendo, não beba, não fuma, não joga, não faz nada, zero. Né? Jesus podia até resumir Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurado é isso. E para mim é a Constituição Federal da Bíblia. Da Bíblia. Né? Podia rasgar a Bíblia toda, aquilo aí que resume. Tá. Mas as pessoas falam muito dos 10 mandamentos. Moisés foi, aí na sua área, foi o legislador. Sim. É uma lei de convívio social. A sociedade estava bagunçada lá, aquela confusão toda lá, foi que veio. Então Moisés, inspirado, criou uma lei mais de convivência. Não mata, não rouba, não estupra, não é assim? Sim. E você veja que nessas leis, nos 10 mandamentos, ninguém ganha nada, não vem castigo. O único dos mandamentos que não tem castigo, tem bênção, sabe qual é? O 4. Honra pai e mãe para ter vida longa. E pai honrar logo abaixo, pai honrar os filhos para não levá-los à ira. Esse é o equilíbrio. E honrar pai e mãe não é amar o pai e mãe, nem concordar com o que o pai e a mãe fez. É entender que ele é um ser humano, ele fez por ter feito, a vida levou ele a fazer aquelas coisas, mas ele é um ser humano. Então, não julgue, honrar é não julgar o seu pai e sua mãe. Respeite. Porque quando a gente julga o outro, a gente está se colocando na condição de melhor. Eu gosto de dizer muito à vontade, por exemplo, eu fiz coisas como pai, pior do que o meu pai fez comigo. Olha. Eu tive muita dificuldade com meu pai. Depois eu me acertei e terminou uma vida bem resolvida. Mas, às vezes, a gente não sabe resolver isso. Então, aí eu achei que, eu digo, jamais vou fazer isso com o filho meu. Eu fiz coisa pior. Olha só, a repetição de padrão até mais ainda. Então, assim, mais grave. Então, normalmente a pessoa que está na dependência, que está sofrendo, que está por dependência química, ou qualquer que seja a dependência, ele está precisando de perdão, perdoar alguém, se perdoar. Olha só. E perdão não é sentimento, é decisão. É decisão. Olha a dica que você deu aqui. Decisão. Não precisa esperar o outro pedir. Filho, dependente de quem você for, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Pai e mãe, cuidado que fala para o filho para não levar a ira também. É isso, ouça. Isso, olha só. Isso. E para os dois, perdão. Mútuo. Se a gente resumir aqui, resumir 3 coisas. Isso aqui é uma coisa que se junta a isso. Eu coloquei no livro aí, além do perdão, sabe o que é? Gratidão. Todo sofredor, o cara está sofrendo. Gratidão. Ele vai olhar direitinho, ele está com o ego meio crescido. Porque a gente acha que o ego é só de quem é milionário, rico, vovadão. Tem um sofredor que é muito egoísta. É verdade. Não é assim? Então, o que acontece? Precisa perdoar, qualquer que seja a sua dependência, e agradecer. As pessoas falam muito do Evangelho de Jesus, da multiplicação dos 5 pães e dos peixes, né? Que Jesus estava depois do dia lá no deserto, aí vem a turminha dele, Senhor, o povo está com fome, esse povo embora. E aí, dando uma de bonzinho, né? Foi Jesus disse, e vocês, o que é que você tem para dar aí? Ele tinha a mochilinha dele, mas não quer dar. Sentou todo mundo e, no fim, sobrou. As pessoas não têm atenção que Deus não pegou, multiplicou e depois agradeceu. O que é que ele fez? Ele pegou o pouco que os caras tinham e agradeceu. Sim. Me dá o pouco que você tem. Então, se o universo sabe que você é um cara agradecido, ele vai dar mais. E ninguém agradece coisas ruins, só agradece o que é bom. Então, o cara que está na dependência química, ele precisa de 2 coisas: se perdoar e agradecer. Isso. Agradeça.
todo sofredor, no fundo, é ingrato. É muito comum, por exemplo. Tá, o seu pai te arrebentou, foi. Sim, a sua mãe tem a ver com isso? A sua mulher? Seu irmão? Seus filhos? A sociedade? Porque alguém está pagando essa conta. Então, você está sendo ingrato com quem... Eu vi um caso lá, agora, há um ano atrás, um rapaz lá, um cara já de 30 e poucos anos, ele trouxe, ele magoado, foi que houve? Minha mulher se juntou com a minha mãe, me internaram de novo, mais uma vez, ele já todo... Aí volta para aquele estado. Aí eu disse, tá bom. E o seu pai? Não, meu pai não mete com isso não, meu pai é gente boa. Aí você vê, a mãe, a esposa e os filhos que estão tentando ajudar ele ainda não parou para ver o quanto ele está sendo ingrato com a vida. Enquanto tem alguém querendo te ajudar, é porque ele está demonstrando amor. Não percebeu que tem que ser grato por isso. O pior é se não tem Você ninguém. quer da vida, você quer ser feliz. E a gente ouve a gratidão, a gente não observa que, na verdade, é quem nos ama que nos repreende mais. É quem... Não são os amigos. E eu vou dizer, por exemplo, eu agradeço hoje, eu gosto de dizer o seguinte, tá? Eu nasci depois da linha do trem, lá na periferia da periferia, muito sofrimento, mas cheguei bem porque muita gente me ajudou. Sim. Muita gente, desde pai, mãe, parente, professor, muita gente que eu gosto. Até chute na bunda, botando para frente, cara. Sem dúvida. A gente crescer mais desafio. Uma pessoa que me desafiou numa coisa, por fofoca, os filhos só, gente, não vai dar para nada, não. Ele, um pai de um amigo meu. Aí o cara foi dizer, um parente dele lá, eu digo, vou mostrar a ele que, né? Que tem como. Que tem como. E realmente, os filhos sorrindo... Virou uma motivação. A questão maior, eu vejo que é ressignificar. Quando a gente ressignifica e entender que tudo que passa, toda essa dor, é para uma coisa maior, que a gente não está enxergando e que pode... Eu tenho certeza que uma pessoa que se levanta, deixa curar, ele tem uma necessidade, depois que deixa a dependência química, de falar sobre o assunto e querer ajudar e servir. Parte do tratamento é impedir e voltar. Isso motiva, isso demonstra a gratidão dele ter saído daquele lugar. Ronaldo, quero aqui agradecer, se o livro está aí, né, o nosso tempo que hoje foi um pouco curto, mas vou te convidar para vir mais vezes, né? Vamos falar um pouco mais, vamos explorar outros temas, mas deixa o seu último recado e mais do que isso. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para quem participa, e a gente falou aqui um pouco do como isso pode afetar o planejamento acessório, aquilo tudo, falamos dessas coisas todas, mas... Eu não trato só da questão material. Muitas vezes a gente coloca aqui num plano material, apesar que colocamos num plano espiritual. Mas, se eu tiver que fazer uma última pergunta para a gente encerrar, qual o legado que você quer deixar aqui para nós, para seus filhos e para todos que estão assistindo? Como é que você gostaria de ser lembrado? Olha, eu queria ser lembrado como uma pessoa que enfrentou a vida com toda a dificuldade que você apresentou e que destinou a melhor parte da vida, que é a terceira idade, estou com 70 anos, dando o que tem de melhor para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. O que as pessoas entendem é o seguinte, o que dá sentido na minha vida hoje é ajudar as pessoas a descobrir o sentido da vida deles, dessas pessoas. Porque a vida é um milagre, isso é um presente de Deus, e a gente está nesse mundo, ninguém veio aqui para dar errado, não é? E tanto é que eu estou aqui, veja bem, eu estou com 70 anos, eu nunca tive tanta vontade de viver. O legado que eu quero ajudar aqui, daqui para frente, é ajudar as pessoas que estão na melhor idade. Então, você que tem hoje, que está entrando nessa da melhor idade, 60, 65, 70, 80, 90, fique sabendo o seguinte, você está na melhor etapa da sua vida. Eu estou aqui para ajudar a deixar esse legado, de mostrar que você tem tudo para contribuir e para desfrutar. Porque, às vezes, a pessoa ralou, e na hora de desfrutar, a bola na marca do peito está indo para fora. Legado não tem idade. Não tem idade. E o momento é hoje. Você pode mudar o legado quando toma a decisão de querer se colocar num lugar de servir mais do que receber. É isso aí, servir. A gente veio para servir, né? E Deus deu essa oportunidade da gente, dizer assim, toda a dificuldade que ele passou foi preparando a gente para viver a melhor parte. Agora com maturidade, show de bola e... Obrigado, Ronaldo. Eu posso falar por mim. A gente tem uma história, né? Você já pôde ajudar. O Ronaldo conheceu meu pai, meus familiares, e pôde contribuir imensamente. Então, eu vim aqui manifestar não só minha gratidão, mas, mais do que isso, também falar que você se tornou uma referência para mim, né? Não só como pessoa, essa vontade sua de viver, né? de se reconstruir, de se restaurar, após vários, né,
percalços aí, e mesmo já idoso, você vê que eu vejo que você tem essa vontade de cada dia melhorar mais hoje, e com ânimo, com alegria. Isso é uma coisa que me motiva. Esse é um legado que você me posso muito, gostaria de registrar aqui, é sua alegria de viver. Isso, para mim, é importante. Gratidão, viu? Gratidão. Eu sou agradecido aí. Show de bola. Eu Muito te amo. Obrigado. Vocês aí que estão acompanhando. Chegamos ao fim desse episódio. Paz, amor e unidade.